Jesus, igreja, boa noite a todos, amém? Amém. Glória a Jesus, podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Quero glorificar a Deus por estar revendo o meu tio amado Wallace, a qual há tempos atrás denominava com um certo apelido que eu não vou nem repetir. O Senhor Jesus, Ele chama pelo nome. Glória a Jesus, o Senhor chama pelo nosso nome. Prazer em rever a sua esposa aqui nesse lugar, os dois, um casal a qual frutifica para o reino de Deus. E que o Senhor abençoe cada vez mais vocês em nome de Jesus. E que vocês, aonde pisarem a planta dos seus pés, continuem sendo bênção para outras vidas em nome de Jesus. Você de fora, você que não pertence à família da Marlise, que é muito grande aqui, saiba de uma coisa: o Senhor está contemplando o teu lar também. O Senhor está contemplando a tua família também. Não esmoreça a tua fé. Permaneça nas palavras do Senhor e a verdade dele libertará você e a sua casa. Pode crer nisso em nome de Jesus. A glória é toda dele. Mais uma vez estamos aqui para ser o martelo. O martelo parado, ele nunca faz nada. A chave de fenda parada, ela nunca faz nada. Precisa da mão do autor e consumador da nossa fé para esmiuçar as hostes malignas. Nós somos instrumentos na mão dele. Que o nome dele seja glorificado, meus irmãos. Rapidamente abram lá em Provérbios, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 1. Nos tempos, Provérbios capítulo 1, versículo 23. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Nós vamos ler somente o versículo 23 e ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim na tradução da NVI. A sua pode estar diferente, mas fique tranquilo que eu vou falar em outras traduções aqui, basicamente pelo menos em mais 3. Diz assim na NVI: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vou repetir: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Meus irmãos, eu sou fascinado pelo livro de Provérbios. Nós temos o objetivo lá em casa, pela misericórdia de Deus e o Espírito Santo nos conduzindo para não nos perdermos dele, o hábito de lermos a palavra todos nós juntos, reunidos. Nós dobramos os nossos joelhos e depois ouvimos a voz do Senhor através da palavra dele. E o Espírito Santo, ele me direciona a falar qual o livro que nós vamos estar lendo e tudo mais, e ali a gente vai estudando mais da palavra de Deus. E acho que é a terceira ou quarta vez que nós estamos em Provérbios lá em casa. É um livro muito benéfico para as nossas vidas. Os irmãos entendam muito bem que toda a palavra de Deus ela é viva e eficaz para nos exortar. Eu estou falando aqui de um livro que muito me apraz em saber que eu sou confrontado por ele, sou exortado por ele, e ele me direciona a ser um homem, pela misericórdia de Deus, sábio na terra. Amém. E nós sabemos que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. E nós sabemos que se o Antigo Testamento aponta para Jesus, Provérbios se fala da sabedoria, a sabedoria que é externada através desse livro é o próprio Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus é a fonte do livro de Provérbios, que é a sabedoria para as nossas vidas. Então, dentro do que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 23, na NVI está nessa tradução que eu li para vocês. Aí, na tradução da Bíblia Viva, está assim: ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei
o meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhe mostrarei o meu plano para as suas vidas. Aí, em outra tradução, que é a Almeida Revista e Corrigida, em outra tradução, que é a Almeida Revista e Corrigida, diz: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei. Repito: eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Em mais uma outra tradução, que é da Almeida Revista e Atualizada, diz: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente. Repito: eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Aí eu pego somente o versículo 23, dentro de um contexto no capítulo 1, e eu extraio somente do versículo 23 2 pontos. Somente desse versículo 23 eu extraio 2 pontos para a minha vida. Se eu sou humilde para aceitar a correção, há abundante derramar de sabedoria para a minha vida, é o primeiro ponto. Se eu sou humilde para aceitar a correção, há abundante derramar de sabedoria para a minha vida, é o primeiro ponto que eu extraio desse versículo. O segundo ponto que eu extraio do versículo 23: se eu for humilde, aceitar a correção, há abundante derramar sobre a minha vida. E o segundo ponto é: eu saberei nas palavras do Senhor os planos para a minha vida. Amém. Primeiro ponto: se eu em humildade, se eu pobre de espírito, aceitar a correção do Senhor para a minha vida, há uma recompensa. Amém. E qual é essa recompensa? Não é bens materiais, não são riquezas, não é casa. A recompensa é eu ser, aonde eu pisar, um homem exalando o Espírito de Deus, para que vidas sejam transformadas. Amém. Pelo abundante derramar da sabedoria na minha vida. Mateus capítulo 5, o Senhor inicia, em Mateus capítulo 5, o início do Sermão do Monte, vai começar da seguinte forma: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão o reino dos céus, eles estarão no reino dos céus. Os pobres de espíritos, em outras traduções vai estar os humildes. Então, se eu não começo logo no Sermão do Monte, extraindo para a minha vida que eu preciso ser humilde, aceitar a repreensão dele, nada até o capítulo 7 vai fazer efeito na minha vida. E o segundo ponto: eu vou saber os planos do Senhor para a minha vida. Então eu preciso, em humildade, reconhecer as minhas limitações, reconhecer o se liga do Senhor na minha vida e Ele me fazer viver os planos dele para a minha vida. Nós tememos, e o que é temer ao Senhor, como está dentro do contexto desse capítulo 1? É o respeitar o Senhor pelo que Ele é. Aí eu respeito Ele pelo que Ele é, me rendo a Ele. Aí eu começo a ser sábio. Eu não desprezo o Senhor. Amém. E a disciplina, a instrução, o ensino dele. Então eu começo a ser sábio. O texto que nós lemos tem no seu contexto, no início do livro, advertência, repreensão e convite a deixarmos a ignorância nossa, humana, de lado e ser abundantemente cheio do Senhor. O contexto desse capítulo 1, ele tem advertência, ele tem repreensão e ele tem o convite da sabedoria para a gente deixar a nossa ignorância humana de lado e sermos cheios da sabedoria do Senhor para as nossas vidas. Aí, quando nós vamos para o capítulo 2 e depois quando nós vamos para o capítulo 3, nós vamos ver no capítulo 2 a recompensa e depois no capítulo 3 nós vamos ver as bênçãos da sabedoria para a nossa vida. Mas primeiro, no capítulo 1, eu preciso abrir o meu coração para a advertência, para a repreensão
mudar, primeiro, para alcançar aquilo, vai dar ruim em algum momento. Eu estou sendo terrivelmente abençoado. Olha como que está acontecendo. É Deus purinho, mas a vida ainda precisa de muita libertação. O coração ainda cheio de ódio, não libera perdão, não sabe discernir de uma mão esquerda para a direita. Mas olha, é Deus purinho na minha vida, não é não. Você precisa não alterar o plano dele. É preciso correção para você viver recompensas e bênçãos. Sem primeiro eu aceitar a correção, a instrução, o ensino e a disciplina, como eu posso viver bênçãos e recompensas na sua totalidade? A gente ora muito e falamos diversas vezes: Senhor, nós queremos viver a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Mas o contexto antes dessa frase significa que nós temos que mudar a nossa mentalidade para eu viver a boa, a viver a agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu vivo os 3 estágios da minha vida. Eu começo em humildade, vivendo o bom momento do Senhor. Eu vivo em agradar a Ele, um momento agradável dEle, e eu vou completar a carreira, guardar a fé e viver uma gloriosa presença dEle eternamente em perfeito estado, com a mudança de mentalidade que eu tive primeiro. Aí eu vivo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Primeiro ato de Jesus. Jesus, ele é tentado no deserto, todos nós conhecemos essa passagem. Ele vai para a região da Galileia para cumprir a profecia de Isaías, que ele tinha que ir lá. Então ele, pela região da Galileia, ele cumpre a profecia de Isaías. E na região da Galileia, qual é a primeiras palavras de Jesus? O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Eu não vejo no texto Jesus chamando uma galera para botar a mão e toma cura, e toma milagre. Isso foi consequência depois do arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, capítulo 15, Marcos capítulo 1, versículo 15, parte B. Primeiras palavras de Jesus: arrependam-se. Primeira ação da igreja depois que foi revestidos do Espírito Santo. Primeiras ações da igreja depois do revestimento do Espírito Santo. Pedro olha para todos e fala: foi vocês que mataram Jesus, então vocês precisam se arrepender. Nós estamos constrangidos pelo que você falou. O que a gente precisa fazer? Arrependam-se, sejam batizados e vivam de acordo com a vontade do Senhor. E eu enfatizo: não é o ímpio que precisa se arrepender e ser cheio da sabedoria do Senhor somente. Não é o ímpio que precisa se arrepender e ser cheio da sabedoria do Senhor somente. É para mim, crente que tem tendências erradas também constantemente. É para mim, crente que tem tendências erradas constantemente também. É para crente que nem se converteu ainda e acha que é sábio. É para crente que nem se converteu ainda, está no estágio de crer somente, nem se converteu e acha que é sábio. Abram suas Bíblias comigo, hoje nós vamos passear pela Bíblia. Louvado seja o teu nome, aleluia. João capítulo 8, por favor. João capítulo 8.
Todos acharam? Amém. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Olhem, vejam. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Olha o texto, se atente. Disse Jesus aos judeus que haviam o quê? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 33. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Essas pessoas creram em Jesus. O texto é bem claro. Eles se tornaram crentes, que até Satanás é, mas não se converteram. Quando foram confrontados pelo Senhor de que eles precisavam ser libertos, eles afrontam o mestre. Eu não sou escravo. Meu Deus. Eu sou livre. Quem é você para falar que eu preciso de libertação? Quem é você para vir com essa correção achando que eu preciso de libertação? Meu Deus. Senhor da glória. Aí sabe qual é a atitude deles no versículo 58? Vamos lá. Versículo 58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Crente que não se converte, não aceita repreensão, correção e disciplina, e quer apedrejar quem disciplina, corrige e repreende. Vou repetir: crente que não se converte, não aceita repreensão e disciplina, e quer apedrejar quem corrige, disciplina e repreende. Se o meu coração está duro para qualquer tipo de repreensão do Espírito Santo, eu preciso rever os meus conceitos de crente que cultua aos domingos, terças e sextas. É o texto da Bíblia. Eu preciso aceitar a sua correção, e assim como diz a Almeida Revista e Corrigida, como nós lemos aqui, ser convertido pela repreensão. E o que é a palavra conversão? É no verbo do grego metanoia. A metanoia é simplesmente eu estar num caminho errado e eu dar meia volta, vamos ver, como na Marinha, como nas Forças Armadas, e ir para um caminho correto. Eu preciso ser convertido pela repreensão. Aí quando eu não acato a repreensão, quando eu não acato a correção, tem 3 pontos. Eu vivo inexperiências e acredito em tudo que ouço. Foi falado aqui de vozes. Sendo um insensato que não examina cada passo que dá. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Quando eu não acato a correção, eu vivo inexperiências, menino na fé, e acredito em tudo que eu ouço, sendo um insensato que não examina a cada passo que dá. Ah, fulano, faz isso. Ah, fulano, vai para a esquerda. Ah, fulano, vai para a direita. Eu fico como uma marionete, porque eu não consigo me render à correção da palavra de Deus. Louvado seja o nome. E estou achando que estou bem. Segundo ponto, quando eu não acato a repreensão, quando eu não acato a correção do Senhor, eu desprezo a sabedoria, demonstrando orgulho. Terceiro ponto, eu desprezo o conhecimento sábio. E se atentem que eu falei sobre conhecimento sábio, porque o conhecimento isolado de sabedoria não é sabedoria. Conhecimento isolado da sabedoria é egocentrismo e terreno somente. Louvado seja Deus. A sabedoria, ela é a expressão do meu conhecimento e não a posse do meu conhecimento. Se eu sou sábio, eu expresso todo o meu conhecimento.
Eu não detenho um conhecimento isolado, porque o conhecimento isolado da sabedoria é patamar, é porta aberta para eu ser um egocêntrico, aonde o meu eu fala mais do que as minhas atitudes sábias. Vamos para 1 Coríntios, por favor. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 8. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 8, versículo 1 e 2, nós vamos ler. E eu vou ler outros versículos também. Está dentro dessa questão do conhecimento isolado da sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Amém? Amém. Diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Aqui Paulo inicia dentro de um contexto sobre a comida sacrificada aos ídolos. Esse é o contexto do início dessas falas de Paulo. E dentro dessa galera lá em Corinto, eles achavam que conheciam, até conheciam, mas o conhecimento isolado deles estava fazendo eles não serem sábios. Então Paulo começa já dando essa chicotada neles para eles se ligarem. O conhecimento de vocês isolado não move vocês em sabedoria. E qual é o motivo, irmão Giovanni, deles estarem num conhecimento isolado, não expressando sabedoria? Vamos para o versículo 9. Versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ah não, eu conheço, tá tranquilo, vou comer aqui, não tem problema nenhum não, eu sei disso, nada disso vai me atingir, mas abençoado na fé, se ligue, porque tem pessoas que não são maduras como você, e o seu conhecimento isolado faz aquele irmão pecar. Espírito Santo, meu Deus, glória a Jesus. Aí versículo 13, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Agora sim é o conhecimento com a sabedoria. Agora sim, no versículo 13, eu adiciono o conhecimento que eu tenho, que é a liberdade que eu tenho em Cristo, mas com a sabedoria de entender que mais valioso para mim é o irmão que não pode se perder. Aleluia. Mais valioso do que o meu egocentrismo no meu conhecimento isolado da sabedoria. E nós precisamos ser humildes de acatar a repreensão do Senhor e enxergarmos que as nossas atitudes equivocadas precisam fazer com que a gente caminhe de forma correta. É a vida do crente, meu irmão. Você não aceitou a Jesus, e a partir do momento que você aceitou a Jesus, você vai viver uma perfeição na sua vida. A partir do momento que você aceitou Jesus, você vai andar numa perfeição, e aquilo outro não. Se você acatar isso para a sua vida, você vai ser um legalista, atribuindo um conhecimento de forma isolada da sabedoria. Você precisa entender que o Senhor, a cada momento, em meio aos seus vacilos, aos seus sentimentos errados, muitas das vezes, ao que a gente constrói no nosso interior, Ele vai falar: senta aqui, Giovanni, deixa eu te falar, não é assim dessa forma não, filho, é assim que eu quero que você faça, assim, não fale assim com a sua esposa não, fale com ela de uma forma melhor, haja de uma forma melhor. Olha aqui, Giovanni, senta aqui, não é dessa forma que eu quero que você haja no seu trabalho não, os caras estão fazendo isso ou aquilo outro, mas faça de uma forma melhor, corrija isso aí, as suas palavras estão equivocadas, a sua atitude está equivocada. Senta aqui, Giovanni, que eu quero falar com você, não é assim que você tem que falar com o seu vizinho não, haja de forma diferente, haja com sabedoria. Senta aqui, Giovanni, que eu quero falar com você,
eu te amo e por isso que eu te repreendo. Aí o meu ego, não aceito essa palavra. Pega o pedra, sai daqui. Meu Deus. Sai daqui. E Jesus vai se retirar. Pode ficar tranquilo que ele vai se retirar. Ele não vai brigar com você, não. Ele não vai brigar com você, não. E outro ponto, dentro daquilo que eu preciso acatar como repreensão para a minha vida. Dentro do mover espiritual em dons, no nosso meio pentecostal, isso não é aprovação de conduta e expressão de sabedoria. Amém. Vou repetir. Dentro do mover espiritual em dons, no nosso meio pentecostal, isso não é aprovação de conduta e expressão de sabedoria. Mover do Espírito em línguas, profecias e outros dons em nosso meio não é aprovação de conduta e expressão de sabedoria. Continuamos em 1 Coríntios, capítulo 1. Folhe sua Bíblia aí um pouquinho para o lado. 1 Coríntios, capítulo 1. Atente comigo no versículo 7. Olha o que Paulo fala no versículo 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Olha isso. De modo que não falta a vocês, ele falou nenhum, meus irmãos, dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Tem igreja aí que os irmãos estão fazendo propósito, clamando, jejuando para que o Senhor encha ele de dons. Essa igreja aqui não faltava nenhum. Nenhum. Tinha línguas, tinha interpretação, tinha profecia, tinha tudo, dom da palavra, dom do conhecimento, tinha tudo. Agora vamos lá para o capítulo 3. Olha o que ele diz. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. Que vergonha. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Meu Deus. Não faltava nenhum dom, mas não ouço esse irmão aí não, só vou ouvir Apolo. Não ouço esse irmão não, só considero Paulo como pastor. Não vou ouvir nem Paulo nem Apolo, eu sou de Cristo, vou nem cultuar. Esse é o pior. Esses são os piores. Não faltava nenhum dom, profecia, mover. Meu Deus, meu Deus. Que crente que se acha. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa que eu falo que sou? Vamos para o capítulo 4 agora. Capítulo 5. Capítulo 5. Olha o que Paulo vai falar para eles. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Cheia de dons, cheia do mover, e tinha gente dentro da igreja, no
não era gente isolada, um parente de um irmão da igreja. Tinha gente dentro da igreja se deitando de forma imoral, cheia de dons. E tinha gente dentro da igreja levando o processo judicial para o capa preta secular e não sentando para resolver, olhando na sala e falando: eu errei, me perdoa, irmão, eu posso ter sido ignorante, me perdoa, vacilei, estamos juntos, não vamos levantar da mesa, vamos seguir. Aleluia! Glória a Deus. Vou te processar e vai embora. O cara, o juiz, que muitas das vezes é um ateu, qual é a causa de vocês? É que a gente estava lá na igreja. O cara, igreja? Meu Deus. O cara vai se tornar mais ateu ainda. E a gente acha que é sábio. Capítulo 11, para a gente correr. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17. Entretanto, nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Meu Deus. Eles poderiam botar assim de título: Assembleia de Deus. Meus irmãos, me perdoem aqui. Os irmãos sabem muito bem que eu estou usando a palavra assembleia porque ela é reunião. Paulo fala que a reunião de vocês, então eles poderiam botar só o nome, a Assembleia de Deus. A palavra Assembleia é reunião, é a mesma coisa. Assembleia de Deus, cheia de dons. Eu fui batizado nas águas na Assembleia de Deus, amém, meus irmãos? Vim dessa denominação que tenho muito apreço, sou do fogo. Mas eles poderiam ter botado Assembleia ou reunião de Deus, que Paulo vai e fala, mas fazem mal do que bem, cheias de dons, habilidades que podem ser somente para a edificação dos outros e não de mim mesmo como servo do Senhor, em sabedoria. Meus irmãos, os irmãos conhecem a história de Balaão e Balaque. Eu quero fazer essa analogia sobre a história de Balaão e Balaque. Fazer essa analogia. Quando Balaão vai ser procurado por Balaque, e esse texto está lá em Números capítulo 22. Quando Balaão vai ser procurado por Balaque, o rei de outro povo, ele quer usar Balaão para profetizar maldições contra o povo de Israel, porque ele está temendo o povo de Israel que está avançando. Ele quer destruir o povo de Israel. Então ele chama Balaão. E Balaão tem aquela conversa com Deus. O Senhor autoriza ele ir. Balaão monta na jumenta e está seguindo a viagem. Vai tentar seguir. Mas só que o Senhor barra Balaão de passar com a jumenta. Um anjo se coloca na frente da jumenta e de Balaão. Quando aquele anjo se coloca na frente da jumenta e de Balaão, Balaão bate na jumenta 3 vezes. Na terceira vez o Senhor vem e usa a boca da jumenta. A jumenta fala com Balaão. E depois o próprio Deus fala com Balaão. Porque o texto vai dizer que era anjo com A maiúsculo, era Cristo ali naquele momento. E Balaão, de certa forma, em remorso, se arrepende. E o Senhor fala para ele, agora você vai e fale o que eu quiser que você fale. Por que Balaão foi impedido? Se o Senhor autorizou ele ir, por que o Senhor agora impede de Balaão passar? Porque Balaão, no momento que o
Senhor fala para ele ir. Nesse intervalo dele aceitar a voz do Senhor e ir, ele atentou no coração os valores. E isso falou mais alto no coração dele. Então o Senhor coloca o anjo na frente da jumenta e não deixa Balaão passar, porque Balaão deixou o seu coração ser corrompido. Aí, pelo fato de deixar o seu coração ser corrompido, o Senhor não deixa ele passar e ser instrumento dele. E eu quero trazer essa analogia. A jumenta foi usada para falar contra Balaão. E qual é o outro ponto da Bíblia que você vai ver a jumenta falando de novo? Nenhum. Balaão era profeta, mas o coração tomado pelo erro. A similaridade. O Senhor usou a boca da jumenta e usou, pronto, acabou, ela continuou sendo jumenta. O Senhor usou a boca de Balaão e ele foi condenado. Então não significa eu ser usado, eu sou instrumento de sabedoria para ninguém. Eu ser usado e ser sábio é um abismo enorme. Eu ser usado e ser sábio no meu lar é um abismo enorme. Ah, irmão Giovanni, como que você diz que eu leio todo Números capítulo 22 e não tem nada dizendo que Balaão foi errado? Apocalipse capítulo 2, versículo 14, o Senhor Jesus falando para a igreja de Pérgamo: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de quem? Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. No texto de número 22 não fala sobre Balaão ser esse homem que induziu, mas Apocalipse capítulo 2, versículo 14, o próprio Jesus fala que ele foi instrumento de levar o povo contrário a Israel lá dentro, incitar os homens com as mulheres e o povo se perverter. Então Balaão era profeta, mesmo assim é instrumento de Satanás. Espírito de Deus. Profeta e instrumento de Satanás. Deus. Misericórdia, Deus, da nossa alma, Senhor. Aleluia. E a gente está achando que o irmão X ou C, que é expressado em dons, significa que ele precisa dessa sabedoria para a minha vida. Não. Meu Deus. Eu considero todas as habilidades que o Senhor possa ter dado a um irmão meu, mas isso não significa que ele possa ser sábio no seu lar e no seu cotidiano. Então eu digo para a igreja: para de buscar sabedoria em quem só expressa habilidade, dons, e é totalmente desprovido de sabedoria e acha que Deus está aprovando a conduta por tal conta das habilidades e os dons. Vou repetir: para de buscar sabedoria em quem só expressa habilidade e dons e é totalmente desprovido de sabedoria e acha que Deus está aprovando a conduta. Vou na casa do irmão ciclano, fogo no pé. Eu começo a orar com ele 5 minutinhos, ele já está revelando a minha vida, o meu CPF. Para! A palavra de Deus fala com você todos os dias. Balaão era profeta, instrumento de Satanás. Meu Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, meu amado. Nós temos que ser completos. Habilidades espirituais e sabedoria juntas lado a lado. Nós temos que ser completos, cheios dos dons do Espírito. Eu creio tremendamente nos dons do Espírito e não vou jamais colocar isso de lado. Mas a sabedoria, ela tem que andar junta. Amém, Jesus. Vamos para Mateus capítulo 25. E eu já parto para o final. Mateus capítulo 25. Louvado seja Deus, oh glória a Jesus, aleluia.
Mateus capítulo 25, versículo 19. Acompanhe comigo. A parábola dos talentos. Versículo 19 do capítulo 25 de Mateus diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meus irmãos, do versículo 19 ao versículo 23, qual foi o ponto que na parábola Jesus fala que eles foram elogiados pelas habilidades isoladas? Qual foi o ponto do versículo 19 ao versículo 23 dentro da parábola que eles foram elogiados pela habilidade isolada? Meu Deus. O Senhor fala: muito bom, servo bom e fiel. Eu preciso ser bom em caráter e fiel no serviço. Eu preciso ser bom em caráter e fiel no serviço. Não adianta eu ter dons espirituais e se eu não tenho sabedoria e caráter no meu cotidiano continuamente. Serviço, habilidade que o Senhor dá para você profetizar, para você interpretar línguas, para você ser cheio do Espírito Santo, mas a vida tem que ser as habilidades e o caráter. E o Senhor elogia eles por eles serem bons e fiéis, não pela habilidade que eles tiveram isoladamente. Aí o outro extremo, dentro dessa parábola, versículo 24: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence ao Senhor. Aí o Senhor responde a ele: servo mau e negligente. Essa palavra negligente, ela pode ser também, em outra tradução, servo mau e preguiçoso. Aceitei a Jesus, o Senhor me dá o dom espiritual para o serviço dele, e eu vou ter sabedoria, não vou agir sem sabedoria não. Mas de certa forma já está agindo sem sabedoria porque não está multiplicando os dons. De certa forma está sendo negligente, preguiçoso e não externar isso para o mundo, e sem sabedoria. São 2 extremos, onde a sabedoria e aonde a meu serviço tem que estar lado a lado, e eu também com os dons que ele me atribui, eu não posso me acolher e precisar ser sábio também com os dons que ele me proporcionou. Olha só, negligência significa falta de atenção, omissão, desleixo, indiferença e preguiça mental. Negligência significa falta de atenção, omissão, desleixo, indiferença e preguiça mental. Um médico negligente mata um paciente. Um advogado negligente bota um cliente na cadeia e falha uma empresa. Um motorista negligente na estrada destrói uma família. E todos esses são passíveis a consequências penais. E muito mais sério é para nós que negligenciamos o que o Senhor nos confiou. E ainda mais apresentamos
esfarrapadas. Espírito Santo. Não fiz por causa disso. Não fiz por causa daquilo. Ah, não, é isso aqui. Ah, é aquilo lá. É aquilo outro. Ah, não fiz por causa disso. Meu irmão, a palavra vai terminar lá no versículo 30. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Espírito Santo. Ah, Deus é amor. Eu recebi esse dom aqui para eu multiplicar e ser bênção para outras vidas, mas eu não vou fazer nada não, porque Ele é amor. Tá tranquilo, eu já estou salvo. Negligência é inferno. Bíblia. Eu não estou falando de história da carochinha, Bíblia. Bíblia. Deus, Senhor. Senhor da glória. Ajuda Jesus. Mas agora eu vou para o extremo de quem acata a repreensão. Nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, mas quem acata a repreensão, quem acata a correção, tem o derramar abundante da sabedoria e a ciência dos planos do Senhor para a vida dele e dela. Vamos para João capítulo 4 agora, por favor. João capítulo 4. Todos acharam? Amém. Versículo 15 diz assim: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O problema daquela mulher não era as influências passadas. O problema daquela mulher era pecado. Amém. Aleluia. O problema daquela mulher não era influências da vida que ela teve no passado. Era pecado. Pecado. Meu Deus. E quando o Senhor confronta ela, ela vê que o Senhor confrontou e foi na ferida. Aí ela fala: eu não tenho marido. Ela falou a verdade, porque se ela fala: não, eu vou buscar o meu marido, o Senhor fala: não é teu marido não. Deus amado. Está mentindo. Aleluia. Ela vai falar a verdade, porque o Senhor tocou na ferida dela. O pecado. Aí depois que ela é confrontada, qual é a atitude que ela externa? Derramar de sabedoria na vida dela. Louvado seja Derramar abundante do Espírito na vida dela. Aquilo que Jesus falou para ela: mulher, isso aí tu vai ter sede, mas aquilo que eu te der vai jorrar. Aleluia. Aí eu leio Provérbios capítulo 1, versículo 23. Aquele que acatar a minha correção, eu derramarei do meu Espírito. Aí ela foi derramado sobre ela o Espírito de sabedoria. E o Espírito de sabedoria conduz ela a dizer: olha, venham e vejam o homem que falou tudo que eu pecava. Deus amado. Aleluia. Tudo que eu pecava, ele falou tudo, me confrontou. Venham, ele é o Messias, venham derramados. Aí o que acontece? O fruto, Jesus fica 2 dias naquele lugar, 2 dias, e os homens falam: agora, gente, não precisa acreditar somente nas tuas palavras, mulher, agora nós acreditamos que ele é o Messias, porque nós ouvimos a palavra dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou abaixar minha cabeça, Senhor. Verdadeiramente eu não tenho marido. Eu vivo uma vida de errada prostituição. Uma vida errada. Mas eu vejo que o Senhor é profeta. Meu Jesus. Aí quando ela toma a repreensão, ela tenta se desvencilhar.
quando ela toma um confronto, ela fala a verdade, mas logo depois ela tenta se desvencilhar. Sobre local, sobre adorar aqui, adorar lá. Aí o Senhor vai e revela os planos dele para a vida dela. Não precisa você se preocupar aqui ou lá. Tem derramado o Espírito para a sua vida. Aleluia! Adore em Espírito e em verdade, aonde você estiver. Porque reconheceu que não tinha marido, reconheceu que vivia uma vida errada, abaixou a cabeça e foi cheia do derramado Espírito do Senhor na vida dela. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. E para terminar, eu vou falar de Pedro, exemplo de acatar a repreensão. Nega o Senhor 3 vezes. E no capítulo 21 de João, Jesus aparece a uma distância não muito grande. Filhinhos, problema, joga a rede dessa forma, jogam a rede, pegam peixes, e eles reconhecem que aquela forma era do mestre. Vai dizer o texto que Pedro sai correndo, sai nadando desesperadamente e chega até Jesus. O texto vai enfatizar Pedro desesperadamente indo até ele. Há lá pão e peixe na brasa. O Senhor senta com eles, conversa com eles, come com eles e espera o momento certo. E chama Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, então cuida dos meus cordeiros, porque você está desviado, Pedro. Meu Deus. Simão, filho de João, você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas, porque você está desviado, você tem que pastorear a ovelha, foi isso que eu condicionei para você. Meu Deus. E pela terceira vez, para quebrar a negação dele, que ele negou 3 vezes, Simão, filho de João, você me ama? Aí veio o confronto, veio o constrangimento. Quando ele é constrangido e acata aquela repreensão, acata aquele constrangimento, a transformação de mente na vida de Pedro. Louvado seja. Cuida das minhas ovelhas, e pela terceira vez o Senhor fala, representando ali a primeira dispensação, a segunda dispensação e a terceira dispensação, que é a última. Ou ele acatava ou acabou. Deus amado, louvado seja Deus. Aí, acatando a correção, o constrangimento, eu vou fazer perguntas aqui, quero a interação da igreja. Toda vez que eu fizer uma pergunta e terminar a pergunta, os irmãos vão dizer Pedro. Todas as vezes que eu terminar a pergunta, os irmãos vão dizer Pedro. Amém? Amém. Quando ele aceita a correção e o constrangimento do Senhor para a vida dele, depois, quem está em Atos 2 depois do revestimento do Espírito pregando? Pedro. Quem estava em Atos 4 cheio do Espírito Santo dizendo às autoridades que não ia deixar de obedecer a Deus? Pedro. Quem estava em Atos 5 tendo discernimento para ver que Ananias e Safira estavam mentindo? Pedro. Quem estava impondo as mãos sobre os samaritanos para que recebessem o Espírito Santo em Atos 8? Pedro. Em Atos 10, quem se livra do legalismo e é usado para Cornélio? Pedro. Em Atos 12, quem estava dormindo tranquilamente na prisão? Pedro. Em Atos 15, quem estava testando que Paulo e Barnabé estavam certos e não impor carga aos gentios? Pedro. Quem escreveu 2 cartas? Pedro. Quem, segundo os historiadores, disse: me crucifiquem de cabeça